Fala galera, análise pré-jogo de Botafogo e Atlético Paranaense pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes, considerando o mando de campo das equipes, nas últimas 10 rodadas o Botafogo fez 4 jogos em casa. Foram vitórias contra Internacional e Bahia, derrota para o Flamengo e empate contra o Goiás, 58% de aproveitamento para o Botafogo. Já o Atlético Paranaense, nas últimas 10 rodadas, fez 5 jogos fora de casa. Empates contra Santos e Goiás, vitória contra Flamengo e Grêmio e derrota para o Coritiba. 53% de aproveitamento para o Atlético nesses jogos. Agora vamos olhar aqui algumas estatísticas de cada um desses times nessas partidas. Então o Botafogo vem de jogos em termos de posse de bola equilibrados, 50% para o Botafogo em média, 50% para os adversários em média. Em termos de criação, passes decisivos, 11,8 em média para o Botafogo e 10 passes decisivos em média para os seus adversários, sendo aqui passes decisivos, passes que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências, em média, o Botafogo teve 0,97 por jogo e os seus adversários 0,61. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Para contabilizar na estatística, não necessariamente eles marcaram o gol, não precisa nem finalizar em gol, na verdade, para contabilizar essa estatística. A ideia mesmo é ver se as equipes têm a capacidade de levar a bola até regiões do campo mais favoráveis para a marcação de um gol. Em termos de finalizações, o Botafogo tem dado em média 16 chutes por jogo e os seus adversários 12,5. Mas olhar só para a quantidade de chutes não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas e nem dos chutes propriamente ditos, das finalizações. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que mede a qualidade das oportunidades, e a expectativa de gols pós-chute, que inclui aí a qualidade das finalizações. Então, com base na qualidade das oportunidades criadas, a expectativa era que o Botafogo marcasse 1,65 gols em média nesses últimos jogos e os seus adversários 1,06. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número baixa um pouquinho para o Botafogo, uma expectativa de marcar gols de 1,53 gols por jogo, e os seus adversários sobe um pouquinho para 1,34. Mas em termos de gols efetivamente marcados, o Botafogo marcou 2 gols em média por jogo e sofreu 1 gol por jogo. Essa é uma característica do Botafogo nesse campeonato, que é conseguir marcar mais gols do que o esperado. Então o Botafogo tem superado os seus adversários, principalmente aqui em expectativa de assistências, em média por jogo, nas estatísticas aqui de finalização também, em média, tem superado os seus adversários. Agora vamos olhar aqui os números do Atlético Paranaense. Em termos de passes decisivos, o Atlético tem dado, em média, mais passes decisivos do que seus adversários, 6,6 para os adversários e 9 para o Atlético Paranaense, mas tem perdido em expectativa de assistências. Em média, os seus adversários têm tido 0,92 como expectativa de assistências e o Atlético, em média, 0,75. Em termos de chutes a gol, os adversários têm dado, em média, 10,2 chutes a gol e o Atlético 12,2. Em termos de expectativa de gols, com base na qualidade das oportunidades, 0,95 em média para os adversários, 1,11 para o Atlético Paranaense. E quando a gente considera a qualidade das finalizações, o número para os adversários se mantém praticamente igual, 0,94, e para o Atlético Paranaense sobe bastante para 1,9. Então, com base na qualidade das finalizações, em média o Atlético deveria ter marcado quase 2 gols por jogo, que é um número aqui de médio para alto para um visitante. E em gols efetivamente marcados, 0,8 gols para os adversários e o Atlético tem marcado em média 1 gol por jogo como visitante. Então a gente vê aqui que o Atlético tem em média aqui superado os seus adversários nessas estatísticas nos últimos jogos, o que está aqui bem refletido, num aproveitamento fora de casa relativamente bom, só uma derrota nos últimos 5 jogos. E para finalizar nossa análise, eu trago uma ideia de palpite de resultado para Botafogo e Atlético Paranaense, lembrando que a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas, tá? A ideia aqui é a gente tentar projetar um placar com base
no retrospecto recente dessas duas equipes. Então, o que eu fiz? Simulei 10 mil partidas entre Botafogo e Atlético Paranaense, considerando as estatísticas de expectativa de gols e de expectativa de gols pós-chute, né, que é quando a gente considera a qualidade das finalizações, pegando essas estatísticas desses últimos jogos, né? Então, tanto do Botafogo como dos seus adversários, quanto do Atlético e dos seus adversários. Então, eu computei aí todas essas estatísticas e fiz uma simulação de partidas entre Botafogo e Atlético Paranaense. Então, com base na expectativa de gols, a projeção aqui é de 42% de chance de vitória para o Botafogo, 27% de chance de vitória de empate, e 30% de chance de vitória para o Atlético Paranaense. Os resultados mais recentes foi empate em 1-1, com 13% dos resultados, 1-0 para o Botafogo, 12% dos resultados, e 1-0 para o Atlético Paranaense em 10% das partidas. E agora, quando a gente considera a qualidade das finalizações, aí a gente vai ver que o cenário se inverte. O leve favoritismo que o Botafogo tinha ali, com base na expectativa de gols, passa para o Atlético Paranaense. Então, com base na expectativa de gols pós-chute, a probabilidade de vitória do Botafogo passa de 42% para 29%, de empate praticamente se mantém em 26%, e agora o favoritismo passa a ser do Atlético Paranaense com 45% de chance de vitória. Os resultados mais frequentes, 1-1, vitória do Atlético Paranaense por 2-1 e depois aqui vitória do Atlético Paranaense por 1-0. Então, interessante aí ver que, como com base na qualidade das oportunidades, o Botafogo acaba tendo favoritismo, mas quando a gente considera a qualidade das finalizações, aí esse favoritismo passa a ser do Atlético Paranaense. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Botafogo e Atlético. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí meu pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo, que assim o YouTube divulga essa análise para mais pessoas. E falou!